a teologia da igreja, a filosofia, a teologia baseada em São Tomás, tipo a base. Então vamos lá, a gente está no capítulo 2, do artigo 2 do capítulo 2. Alguém lembra o que a gente tratou no passado? Revelação. A revelação, né, divina. A gente tinha começado no capítulo anterior um pedacinho dela, né, tipo meio pelo qual Cristo quis transmitir a sua mensagem. E agora de fato a gente começa a estudar essa transmissão. Certo? Certo. Aí eu já coloquei no primeiro parágrafo da folha um resumo do que a gente já viu e do que a gente vai ver neste capítulo aqui, né? Então lá, artigo 2, transmissão da revelação divina. Então, visando a salvação do mundo inteiro, a gente viu nos capítulos anteriores que esse é o desejo de Deus, né? Salvar o mundo inteiro. Para isso, Deus precisava que a mensagem dele alcançasse o mundo inteiro, né? Então surgiu aquela questão: então será que antes da volta de Cristo todo mundo vai ter que conhecer a Deus? Então, pelo menos a oportunidade, sim, né? Que a gente viu, né? E a gente vai ver agora nesse capítulo que essa transmissão ela se dá por 3 pilares importantes, que é a tradição da igreja, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja. E lá naquela primeiro encontro, para apresentar a ideia do estudo, né, eu falei para vocês que a igreja tinha esses 3 pilares, né? E de um lado o pessoal tentando arrancar uma perninha do banco e do outro outra perninha, né? Mas enfim, e é por meio desses 3 pilares que Cristo se mantém vivo ao longo da história, né? Então, Cristo morreu na cruz e ordenou os apóstolos, a gente já vai ver daqui a pouco, a pregar o Evangelho a toda criatura. Só que isso não é, essa transmissão que acontece de Cristo, da verdade de Cristo, ela não é como se fosse aquela brincadeira de telefone sem fio, né? Não, mas é o próprio Cristo que se mantém vivo ao longo da história. Conforme Ele mesmo prometeu, né, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até o fim dos tempos. E Ele faz isso por meio desses 3 pilares que nós vamos estudar agora. Então, lá no parágrafo 74, diz o seguinte: Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso a gente viu no capítulo anterior. Anterior, nos parágrafos anteriores. Isso é Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que dessa forma a revelação chegue até os confins do mundo. A Dei Verbum vai dizer o seguinte: Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. De que forma que Ele fez isso, né? Então, era necessidade de Deus que Ele fosse conhecido por todos os povos. Ele vai fazer isso primeiro, né? A tradição apostólica. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus. Lembra que a gente viu isso também atrás? Tipo, a revelação ela acaba com a morte do último apóstolo. Tipo, os apóstolos eles aprenderam de Jesus, aprenderam das coisas que Jesus falou, das coisas que Jesus fez, e depois que Jesus ressuscitou, ele falou que viria o Paráclito que deixaria eles mais preparados, né, para a missão de espalhar o Evangelho. Então, é por isso que a igreja diz que a revelação encerra com a morte do último apóstolo, porque até o último dia de vida de São João Evangelista, que foi o último apóstolo a morrer, né,
o Espírito Santo pode ter dado alguma inspiração para ele e de fato deu, né, o Apocalipse, por exemplo, né, ele já estava isolado, né, quando escreveu, enfim. Não sabia que terminava lá em João, eu pensava que tinha terminado com Jesus mesmo. Sim. Não, Tipo assim, lá, sabe? por causa, terminou com João por causa do que Jesus disse aos apóstolos que ia preparar os apóstolos para a missão pelo Espírito Santo. Que não haveria nada após o que ele anunciou, né? Isso. Não haveria nenhuma novidade, porque o que ele anunciou foi... Exatamente. Então esse Espírito Santo que falou aos apóstolos não traz nenhuma novidade diferente do que Jesus ensinou para eles. O que o Espírito Santo faz é abrir a mente deles para melhorar tudo. Isso a gente percebe lendo os evangelhos. Jesus fala as coisas e os apóstolos não entendem nada. Não, até a parte da gente mesmo, assim, quando a gente quer participar, e às vezes a gente não sabe algumas coisas, né? Alguns termos que tem, a gente, com o tempo, você vai abrindo a mente, vai participando melhor, vai entendendo, né? Exatamente. Aí nesse caso, o Espírito Santo abriu a mente, abriu a alma dos apóstolos, né, para a compreensão. Que esteve realmente junto com Jesus. Isso. Então, só eles Então poderiam eles tinham autoridade de falar em nome de Jesus. Exatamente. Mais detalhes a gente vai ver a seguir, né? Então o Cristo, no qual cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que espalhassem e anunciassem o Evangelho, né? A palavra Evangelho significa boa nova, né? Boa nova que o qual antes prometido pelos profetas no Antigo Testamento, né? Ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. Então Cristo, eu deixei aqui separado em pontos, né? Tipo, o que Cristo fez? Cristo anunciou a boa nova, a boa notícia do reino dos céus aos apóstolos, né? Disse para eles o que era necessário para alcançar esse reino de Deus. Ele deu com a própria vida, ele deu testemunho de como que se vive isso, né? Ensinando aos apóstolos e discípulos como que vive, né? Para alcançar esse ideal do Evangelho. E por fim ele ordenou aos apóstolos que difundissem a boa nova, a boa notícia, o Evangelho por todo o mundo, né? E isso se deu de duas formas, né? A pregação apostólica, parágrafo 76. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: de forma oral, então oralmente. Como assim? Pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então, que a gente acabou de discutir. Então, a transmissão aqui, ela se dá de forma oral. Tipo, os apóstolos saíram pregando o Evangelho e ensinando as pessoas, aos pagãos, tudo o que eles ouviram de Jesus, os que viram Jesus fazer e o que receberam de inspiração do Espírito Santo, né? E segunda forma, por escrito, né? Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação, né? A Sagrada Escritura aqui que está falando. Então, essa mensagem de Cristo foi difundida pela pregação dos apóstolos, e os apóstolos e aqueles que foram ensinados pelos apóstolos escreveram, né, o Novo Testamento, né? Nem tudo que está no Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos, mas por aqueles que eram próximos aos apóstolos, né? Escreveram o Novo Testamento para deixar ali a mensagem de Cristo.
São Marcos, eu sei que Marcos, agora eu não lembro os detalhes, eu acho que é Mateus não conheceu. Isso. São Lucas foi o médico. Isso. Exatamente. O Lucas, a ideia que a igreja tem, o discernimento que a igreja tem, é de que o Evangelho de Lucas foi escrito. Agora fugiu. Segundo a tradição, ele conheceu Maria, Exatamente. Foi os relatos dela, foi por meio dos. Isso, porque é o único dos evangelhos que fala mais da infância. Jesus fala coisa ali muito específica que só né, quem sabe daquilo é São Maria, né? Então teria escrito São Lucas teria escrito o evangelho com base nos relatos de Maria, né? São Marcos, não lembro se é Marcos ou Mateus, ele fala mais das experiências pessoais de Pedro, de São Pedro. Então, dizendo que a igreja tem é de que São Pedro teria passado para ele e ele escreveu o evangelho com base nos relatos de São Pedro, né? E outras São Paulo, por exemplo, né? Paulo a gente chama de Paulo apóstolo, mas ele não era apóstolo. A gente chama de Paulo apóstolo por causa da missão apostólica, né, que ele teve na igreja, né? Aí, hoje colocam São Paulo junto com São Pedro, né? Mas eles não, ele não conheceu nem Jesus nem São Pedro, ou conheceu Pedro agora. Eu sei que Jesus ele só viu naquele dia, né, da perseguição, e ele teve a visão, né, de Jesus falou para ele por que ele persegue, mas ele não chegou a conhecer. Na verdade, ele ouve. Deixou tanto escrito, né? Ele ouve a voz, né, ele ouve a voz, né, de Jesus, né, não chega a ser uma visão. Mas fala que ele ficou cego naquela hora, foi na luz de Cristo, que ele viu só aquela luz que cegou ele. Isso. Aí eu coloquei. Deixa eu voltar daqui a pouco. Parágrafo 77. Continuada na sucessão apostólica, né? Quem são os sucessores dos apóstolos? Vocês sabem? O Papa e quem mais? Os bispos. Né? Então a tradição apostólica, por meio da pregação, a tradição apostólica, ela foi dada de início pelos apóstolos e em sequência contínua pelos seus sucessores, que são os bispos. Os bispos, a gente vai ver aqui mais para frente, que os bispos da condição de estar em comunhão com o Papa, né? Então, continuando na sucessão apostólica, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Magistério é o ofício do professor, né? Em latim a palavra magister é professor, originou-se magistério, que é o ofício do professor. Então, os apóstolos receberam de Jesus essa missão de ensinar os ensinamentos de Cristo, e quando eles foram envelhecendo, né, foram arrumando sucessores, né, e sucessores hoje são os bispos, né, e isso se dá continuamente na vida da igreja e vai se dar até o fim dos tempos. Então os bispos, eles receberam esse encargo desse ofício magisterial de propagar os ensinamentos de Cristo. Com efeito, a pregação apostólica, expressa de modo especial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Então,
esses livros inspirados aqui é inspirados pelo Espírito Santo, é o que tem na Bíblia. E então a Sagrada Escritura deve ser guardada e protegida e defendida pelos bispos e seus sucessores até o fim dos tempos. Deixa eu ver se eu anotei algo interessante aqui. Essa transmissão viva do Evangelho não se encerrou com os apóstolos, mas se mantém viva na Igreja por meio dos bispos, escolhidos pelos apóstolos como seus sucessores e encarregados de conservar, defender e ensinar o Evangelho. Parágrafo 78. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Essa parte é um pouco confusa, mas vamos lá. A palavra tradição, aí ela está com T maiúsculo, tá? Tradição. Se a gente voltar lá no título antes ali do título, a primeira tradição aqui está com minúsculo, né? Tradição apostólica, está com um Tzinho minúsculo, né? Viram aí? Sim. E agora a tradição aqui está com T maiúsculo, né? Aí na folha de vocês eu coloquei aqui na separação entre transmissão oral e por escrito, eu destaquei aqui a transmissão oral, que essa tradição com T maiúsculo se refere a essa transmissão oral, né? Então, e o que ela ia pertencer ao escrito na Sagrada Escritura, né? Então, a tradição oral da igreja, então quando se fala aqui de tradição, você está falando de tradição católica, você está falando desse ofício que os apóstolos tiveram de ensinar as coisas que ouviram, viram e as inspirações do Espírito Santo, e que é propagada, foi passada sucessivamente dos apóstolos para os bispos e assim até o final dos tempos. Essa é a tradição da igreja. Ela não é a mesma coisa da Sagrada Escritura, isso a gente viu aqui, né? Mas essa tradição aí é a missão, né, da igreja. Isso. Como missão. Exatamente. A gente vai ver que mais pra frente é o essencial da fé. A gente vai ver, na verdade, no final do artigo. Mas intimamente ligada a ela. Então não é a mesma coisa. Sagrada Escritura e tradição são dois pilares da igreja, mas estão intimamente ligados. E a tradição ela é mais antiga do que a própria Sagrada Escritura. Exatamente, a gente vai ver daqui agora também. Então, ó, por meio da tradição, com T maiúsculo, a igreja em sua doutrina, vida e culto perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Então, aquilo que eu falei com vocês, né? Essa transmissão da igreja, ela não é só um telefone sem fio, mas é o próprio Cristo que vive de forma contínua na igreja. E essa vida da igreja se dá em sua doutrina, a própria vida da igreja, isso inclui nós também, né, como membros do corpo de Cristo, e o culto, né, a forma que a igreja celebra o culto divino, né? Perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que a igreja é e tudo o que nela crê, né? Então, o catecismo, por exemplo, ele traz o conteúdo da tradição com T maiúsculo. Tipo, tudo que o católico, você quer ser católico, tudo que você tem que crer está aqui, a forma que você tem que viver está aqui, né? Todos os católicos conhecem, né? O catecismo, o estudo, né? Tem que estudar.
Exatamente. mais aprofundado assim, né? Um pouco sem curiosidade. Então, é por meio dessa tradição, o ensinamento dos santos padres, que os santos padres, eu acho que eu já falei para vocês, se vocês lembram, mas quando aqui fala, quando os documentos geral da igreja fala de santos padres, ela se refere aos padres do primeiro século, né, que foram padres que alguns conviveram, né, com apóstolos e tudo mais. Os primeiros discípulos da doutrina. Como é o nome dele lá? Agostinho, que daí ele tem uns relatos dele, de onde que ele mora, que ele morou lá. Ele tinha uma briga tão espiritual que eles acharam assim na cama dele, cama amassada, uns detalhes na cama que ninguém nunca entendeu muito bem. Tanto que a luta dele espiritual, né, para seguir a Deus, o outro lado era forte. Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? Tem um lugar de uma basílica lá, um mosteiro, alguma coisa assim, onde que ele ficou lá. Ele fala disso, né? Assim, a cama dele, onde que eles acharam a cama amassada, que não tinha nem porquê. Tipo assim, ele em oração, o outro lado do culto, né? Ele tinha briga forte mesmo. São Padre Pio trocava porrada, né? Isso, também. Estou confundindo. Santo Agostinho, Você eu me não sabia. desculpa aí. Nossa, me desculpa aí. Tá, São Padre Pio? Porque Santo Agostinho, já vi o nome, né? São Padre Pio mesmo. São Padre Pio. É isso. Então, os ensinamentos dos santos padres, né, testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se difundem na prática e na vida da igreja crente e orante. Então, por meio dessa tradição, Cristo comunica conosco até o final dos tempos. E através dessa tradição também, Deus já comunicava no Antigo Testamento, né? Isso. Bom, mesmo os primeiros povos, quando chegaram a conhecer Jesus, Deus já se manifestava neles, né? Naquelas pessoas, naquele anseio de buscar Deus, e Deus foi se revelando a eles, né? Isso também faz parte da tradição. A tradição já começa lá. Exatamente, vocês já estão entendendo coisa que está aqui para frente. Mas é porque eu já devo ter sido, eu estou só recitando, né? Tá. Não, exatamente. Né? Então, eu fiquei admirado à toa, porque eu estou tão explícito assim. Né? Vou ficar calado. Não é isso não. Mas é isso aí, tem que dialogar, porque às vezes se você falar, a gente já pega mais rápido. Já pegou, pai? E também assim, eu falo, mas sem ter tanta certeza. Eu quero Não, mas a saber. certeza já fala. Aí eu já pergunto a ele, né? Com certeza é a palavra. Sim. 79. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo, né, o Verbo de Deus é Jesus Cristo, né? Então, assim, a comunhão que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a sua esposa, a esposa de seu filho dileto, né, que é a Igreja, a esposa de Cristo é a Igreja. E o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Então, o Espírito Santo mantém esse constante diálogo com a Igreja, né? E por igreja se entende, né, todos o corpo de fiéis também, né? 2, né? Parágrafo 80. A relação entre tradição e Sagrada Escritura. Uma fonte comum. 80.
Então, nos parágrafos anteriores, a gente viu que uma é extremamente ligada para a outra, mas são distintas. Então, agora vai tratar dessa distinção e dessa semelhança, né? A semelhança, então, uma fonte comum, parágrafo 80. A tradição e as Sagradas Escrituras estão entre si estreitamente unidas e em comunhão, pois, provindo ambas da mesma fonte divina, é a mesma fonte divina, o Espírito Santo, né? E o próprio Jesus Cristo encarnado, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim, né? Finalidade de salvação das almas. Tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Então está lá em Mateus 28, versículo 20. Então, a semelhança que as duas descendem da mesma fonte. Parágrafo 81. Duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que sobre a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Né? Então a diferença é essa. A Sagrada Escritura foi tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou aos apóstolos e aos varões apostólicos que escrevessem sobre a Boa Nova, né? Sobre o Evangelho. Né? Então o Novo Testamento ali. Então a Sagrada Escritura se encerra a Bíblia. Se encerra com o Novo Testamento. Né? A Sagrada Tradição, ela é algo maior, mais amplo. Né? Tipo, a Sagrada Tradição, Deus comunica com a Igreja até hoje e vai comunicar até o fim dos tempos. Né? Ele não se limita só à Bíblia, os 10 mandamentos, vai além disso. Isso. É tudo que o Espírito Santo continua inspirando a Igreja. Né? Agora, a diferença da inspiração do Espírito Santo para a Igreja, inspiração dos apóstolos, é que na Igreja o Espírito Santo ele ajuda, ele vai melhorando a compreensão daquilo que foi dito, né? E ensinado pelos apóstolos. E por consequência por Jesus Cristo. Né? Parágrafo 82. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas como igual sentido de piedade e reverência. Então vamos lá. A Igreja ela não deriva a sua certeza a respeito da verdade, né, a respeito de Cristo, somente da Sagrada Escritura. Então agora tem uma coisa importante. Os protestantes têm aquele pilar, o pilar da sola Escritura, né? Tipo, o que vale só vale o que está na Bíblia. Né? Muitos católicos tiveram essa influenciados por protestantes, pensam da mesma forma, né? Que a Igreja Católica ela é a Igreja da Bíblia, né? A Igreja do livro. Né? Mas não é. Né? Isso, Lutero, na época de Lutero encasquetou com a Igreja, né, com os problemas da Igreja, que saem da Igreja, e ele decretou, não, então vamos excluir a Igreja, que vale só o que está na palavra, o que está na Bíblia é o que vale. Mas aí, nós católicos, nós não podemos
ficar fazendo aquela pergunta que eles fazem, né? Tipo, você ouve uma afirmação, né? Igual o catecismo vai estar nos ensinando alguma coisa que alguém pergunta, mas onde está isso aí na Bíblia? Né? Talvez não esteja na Bíblia. Né? Na Bíblia tem muita coisa ali nas entrelinhas. Nas entrelinhas tem muita coisa, mas a conclusão muitas vezes não está na Bíblia, está nessa inspiração do Espírito Santo deu para a igreja, deu para a autoridade da igreja, né? Então, acima da sagrada, então essa tradição com T maiúsculo, a transmissão oral da palavra de Deus, ela está acima da Sagrada Escritura. As duas são fundamentais e importantes, mas existe essa hierarquia, né? Então, se a gente transformar igual em livros, né? O catecismo e a Bíblia, né? Eles têm uma hierarquia, né? Catecismo primeiro e a Bíblia depois. Inclusive, é importante e muito bom, a Bíblia não é uma leitura muito fácil, né? Não é para todo mundo. Primeiro eu tenho que ver, a igreja ensina que a Bíblia tem que ser interpretada à luz da tradição com T maiúsculo. Então eu primeiro preciso saber o que é essa tradição com T maiúsculo, para mim saber interpretar o que está na Bíblia. Isso aí que eu ia falar, que ainda o Espírito Santo está atuando hoje na igreja através dessa tradição que os bispos, né, o Papa e até mesmo os sacerdotes atualizam, né, os evangelhos, lógico, à luz do Espírito Santo, mas voltado para a atualidade, que tudo muda, né? E só eles podem fazer isso. Nós, leigos, não podemos pegar um texto bíblico e querer interpretar, mas eles, à luz do Espírito Santo, podem dar essa explicação que você está falando aí, no entre linhas, né? Isso. A compreensão dos evangelhos ela já foi toda dada pela igreja, né? Então também os padres não podem fazer modificações nisso, né? Bispos, antes a igreja entendia isso aqui, mas na verdade é outra coisa. Isso não vai ter, né? Até foi sobre a mudança do missal, né? Que teve isso. Uma coisa muito assim, foi de hoje que tem uns anos aí. Isso. É desse tipo de mudança que a gente está falando, que a igreja faz ao longo do tempo, que com base no discernimento, né? Mas a interpretação ali do texto bíblico ela permanece a mesma, né? O que Jesus quis dizer quando disse isso? Jesus quis dizer tal coisa. Isso não vai mudar, né? Mas a gente vai ver essas alterações daqui a pouco também, né? De que forma que a igreja faz essas alterações, né? Na verdade a gente já vai ver agora, né? Então o católico ele não pode perguntar aonde está isso na Bíblia. Ele vai perguntar, tipo, que a igreja, onde está isso no catecismo? No catecismo pode, na tradição. E a gente vê que muitas pessoas acreditam no que está escrito na Bíblia, né? Isso, por influência protestante. O protestante só acredita no que está na Bíblia, o que é uma bobagem, porque a Bíblia hoje a gente tem um livro assim, né? Bonitinho, 77 livros, né? Mas antes não, o trabalho de montar a Bíblia, ele demorou séculos, né? Se eu não me engano foram 3 séculos. Até porque assim, uma colocação meio assim, às vezes se você pensar numa Bíblia completa, ela tem várias leituras, e você pega uma que ela tem, ela é menor, mais reduzida, mais simplificada. Então a pessoa carregar ela ali, ler e achar que aquela ali está, né? No meu pensar, eu acho assim que a Bíblia não tem vários tamanhos, várias formas de Bíblia, isso, de tradução também, fora tamanhos. Então, não o tamanho de volume, não, falo assim da explicação dela mesmo. Isso, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Tem umas que aí tem uns vieses que não é da. Tipo, você chega em um hotel, quase todo hotel assim, você vai ter.
Geralmente tem aquela bíbliazinha pequena, fininha. Isso, aquela lá geralmente é protestante. Então, não tenho dúvida. então, é o que eu estou te falando, né? Tipo assim, essa parte do catecismo abrange muito isso daí, porque se coloca aí, as pessoas, não, mas isso aí não é a Bíblia. Isso, inclusive lembrei o que eu estava falando, né? E tinha esquecido. Na verdade, eu fui responder outra questão e esqueci de falar. Mas quando tem alguém, um amigo seu recém-convertido, né? Ele quer uma leitura espiritual, ele quer conhecer a igreja, né? E dá aquela, nossa, eu era ateu, agora eu tenho que ler a Bíblia, né? Não, leia primeiro o catecismo. Isso. Né? Primeiro para você entender o que está escrito na Bíblia, né? E o catecismo, ele tem muita referência da Bíblia, então não tem esse medo, né? Tipo, né? Então, nós somos acusados de o católico não usa a Bíblia, né? Tipo, usa, né? Por exemplo, já vi questionamento, tipo, porque o católico não leva a Bíblia para a igreja, o protestante leva. Eu penso muito assim, porque na Bíblia fala de muitos acontecimentos, milagres, coisas que aconteceram, mas quem procura a Bíblia nesse sentido, mas que não tem a mesma fé que o pessoal daquela época tinha, procura o quê? Se não entender primeiro. Exatamente. É? Aí é aquilo que a gente tratou lá no primeiro encontro, né? Tipo, você pega sem saber o que é a interpretação correta, você vai interpretar a Bíblia de acordo com o seu viés. Então, o pessoal que é comunista vai interpretar a Bíblia com os olhos do comunismo. O pessoal que é capitalista, materialista, vai interpretar do ponto de vista materialista, né? E aí, por aí vai. Isso. Tem aquelas, sei lá, a pessoa fica rica, como é que é? É a teologia da prosperidade. Né? Vai de acordo com o que você falou aí, da visão da pessoa, né? Daquele Isso, grupo de pessoas. né? Inclusive, sobre essa interpretação da Bíblia, esse tema de prosperidade, eu lembrei de um vídeo que eu vi de um pastor, né? O pastor pregando falando que aqui Jesus, ele tinha uma casa da praia. Né? Por que ele tinha a casa da praia? Ele pega a Bíblia e lê o texto que fala que Jesus ele saiu e foi de frente para o mar. Então ele leu lá o texto que falava que Jesus saiu de onde ele estava e foi para frente do mar, e o professor não, né? O pastor ele deu essa conclusão, né? Tipo, que a Bíblia está falando que Jesus tinha uma casa de praia. Né? Mas é isso aí que eu estou te falando aquela hora. É porque tem várias. Ler um texto da Bíblia e querer interpretar da nossa forma. Gente, é melhor você não ter uma Bíblia dentro da igreja e ficar ocupado para te falar, porque ele está preparado para te ensinar, para falar, né? Exatamente. Né? Eu acho que não sabe nem o que o cara falou, não sabe o que é o Evangelho, o que foi a primeira leitura, o que é a segunda, mas enfim, a gente está aqui para julgar, né? A gente vai falar disso também, com certeza. Né? Mas, parágrafo 83. Deixa eu ver se eu já escutei tudo. Né? Isso. Né? Parágrafo 83. Tradição apostólica e tradição eclesiais. Tradições eclesiais, perdão. Então, aqui a primeira tradição é com T maiúsculo e a segunda tradição é com T menorzinho, né? Aqui está maiúsculo porque está em caixa alta, né? A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Então é o que a gente falou até aqui. Né? Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo dessa tradição viva. Né? Então, o Novo Testamento, quando os apóstolos começaram a pregar, não existia Novo Testamento. O Novo Testamento surgiu a partir da pregação dos apóstolos. Né? Então, aí fica como material para
quiser aprofundar mais como que se deu essa transmissão, né, leiam o Ato dos Apóstolos. Tá lendo? Legal. Leiam os Atos dos Apóstolos até o próximo mês, né, porque os Atos dos Apóstolos ele narra todo como foi esse processo, né, do início da transmissão da palavra de Deus aos pagãos, né? Então é isso que é a tradição com T maiúsculo. Alguma dúvida ainda sobre tradição com T maiúsculo? É sobre o que veio do Espírito Santo e de Jesus Cristo e foi passado pelos apóstolos e foi passado dos apóstolos para os sucessores do Arão. Só um outro ponto. Aí essa aí, o T maiúsculo, a tradição aí, ela está junto com aquela que veio da época dos 3 reis, das escrituras que tinha a profecia de Jesus. Porque eles sabiam que Jesus ia vir antes de Jesus chegar, não é? Deixa eu pensar um pouquinho. Porque as profecias, no caso. Isso. Lá no Novo Testamento, nesse momento em que você está falando dos reis magos, ela foi uma confirmação do Antigo Testamento, né? Da profecia de Isaías. Isso, exatamente, né? Tipo, o Espírito Santo, tipo, a profecia, o Evangelho que foi prometido aos profetas, né? Se cumpre todo o Novo Testamento. Então, sim, faz parte da tradição com um T maiúsculo, né? Tipo, a vinda de Cristo. Na verdade, não exatamente os 3 reis magos, mas a vinda de Cristo. Assim, a condição que foi, né, das escrituras de antes de Cristo, eu quis dizer assim, que tipo a profecia, quando eles souberam da vinda do Messias, como é que seria? Essa é a tradição. Agora, essa tradição da festa de reis que a gente tem hoje é T minúsculo, né? Isso, a gente vai ver agora. Entendi. Dessa tradição, agora vem, dessa tradição com T maiúsculo, é preciso distinguir as tradições, aqui está tradições com T minúsculo, teologais, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgida ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas, né? À luz da grande tradição. Elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sobre a guia do magistério da igreja. Então aí entra, por exemplo, a gente celebra hoje as folias de reis. As folias de reis, ela celebra a tradição com T maiúsculo, né? Mas ela é uma tradição com T minúsculo, né? Ela não acontece e nem é obrigatória em todos os lugares, não é verdade? E até a gente vê assim a diferença, né, de uma folia com outra. Isso. Até mesmo dentro de um município você vê a diferença assim cada um segue a tradição. No caso, né, de forma particular, a forma de culto ali, de cultura daquele povo ali. Mudanças dentro do que eu ia te falar, que eu quis dizer, na época de Moisés, que eu quis dizer da tradição, aquelas tradições de holocausto, fazer as oferendas. Aquilo faz parte tudo que a gente vai ver daqui a pouco. Tudo que está além do que Jesus Cristo ensinou, o Espírito Santo ensinou, é tradição com T minúsculo. Aquelas outras lá, na época de Moisés, então, que fala que Deus falou a Moisés, né, Arão. Não, mas aí a gente está lá no Antigo Testamento, aqui a gente está falando aqui especificamente do Novo Testamento, né? Sim, então falar a tradição, no caso do demais, que ela já vem de lá. Isso. Modificada. O Antigo Testamento, embora tenha vindo antes do Novo Testamento, ele está a serviço do Novo Testamento. Deu para entender? Tradição mesmo, né? O novo veio para confirmar o antigo. Isso, né? Tipo, Jesus prometeu, o Espírito Santo, Deus prometeu aos profetas que ia vir o Messias. O Messias veio e deu origem ao que é o Novo Testamento. Então,
o Antigo Testamento, ele fala de coisas ele prepara o povo, ele é uma preparação do povo para o Novo Testamento, né? Então, dessa forma, o Antigo Testamento, ele está a serviço do Novo Testamento, né? Então, essa parte que você falou das tradições, né? Isso. Tradição com T maiúsculo, T minúsculo, está vindo bem no formato aí, no caso. Isso. Então, tudo que Deus fala no Antigo Testamento, Jesus dá um sentido, a palavra é essa, sentido. Tudo que Deus faz no Antigo Testamento, Deus dá um sentido no Novo Testamento. Jesus Cristo dá no Novo Testamento, né? Então, agora, a questão de costumes, a forma como que o povo celebrava o culto, essas coisas, isso tudo também é tradição com T maiúsculo. A gente vai entender daqui a pouco, né, a tradição. O que seria, daqui a pouco não, agora. Né? Então aqui eu coloquei para vocês aqui no verso da primeira folha, tá lá depois, tradição e tradição e tradições. Então, na verdade, vou começar lá do início, né? Tradição e Sagrada Escritura. Ambas fazem parte da tradição apostólica, né? E provêm da mesma fonte divina, porém são distintas. A tradição transmite integralmente à Igreja, por meio dos bispos, né, os sucessores dos apóstolos, os ensinamentos deixados por Cristo pelo Espírito Santo. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus escrita pela inspiração do Espírito Santo. Pertence à Igreja a autoridade de transmitir e interpretação da revelação. E a revelação não se limita à Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura surge a partir da tradição com T maiúsculo. Agora sim, tradição e tradições. Ao longo do tempo surgiram tradições, né? São os costumes locais, nas igrejas locais, que expressam maneiras particulares de viver das igrejas, de cada lugar viver essa tradição. Isso acontece em normas teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, né? Exemplo de normas teológicas, né? Antes do Concílio Vaticano II, a teologia da igreja era baseada em Santo Agostinho. Agora a igreja alterou, agora é São Tomás de Aquino, né? A igreja tem essa autoridade? Tem, né? Então, são Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino é tradição com T maiúsculo? Não, é tradição com T minúsculo, né? Tipo, ambos eles dão explicações da tradição com T maiúsculo, mas a igreja pode alterar, por quê? Porque não faz parte da tradição com T maiúsculo. E ela faz isso de forma deliberada, tipo, o Papa acordou e vamos mudar alguma coisa. Evidente que não, fica com base no caso do Concílio Vaticano II, um concílio entre os bispos do mundo inteiro, né? No caso de regras e dogmas, né? Com base de estudo de anos e séculos, né? A própria Sagrada Escritura, ela foi compilada nesse livro que a gente tem hoje, foi um trabalho de 3 séculos, né? Se eu não me engano, foram 3 séculos. Então, regras disciplinares, então, costumes que a igreja impõe ao povo, que é disciplinar, vou citar alguns exemplos, né? As litúrgicas, então, a maneira como que a gente celebra a liturgia, ela pode ser alterada, né? Porque também é tradição com T minúsculo, né? E aqui também... Isso, né? Na igreja a gente celebra o rito, a gente chama de rito romano, que é o mesmo rito que a igreja de Roma celebra, que é o modelo, né, para a igreja. Mas a igreja permite que em alguns lugares tenham ritos diferentes, né?
esses ritos diferentes estão em comunhão com a igreja e seguem essa tradição com T minúsculo, né? O que é importante é se eles seguem a essência, se eles têm a essência, se eles têm a tradição com T maiúsculo, que é a essência, né? Tirando a essência, esses costumes, por serem expressões da tradição da igreja, adaptados a diferentes épocas e culturas, podem ser mantidos, alterados ou abandonados conforme o discernimento do magistério da igreja, né? Então é o magistério da igreja que vai definir ali por meio de estudos e discussões a necessidade dessas alterações. Atenção, eu deixei ali, aí, ó. Por mais que as tradições e costumes não sejam a essência da fé, elas não podem ser desprezadas deliberadamente. O que é deliberadamente? De forma aleatória. Tipo, deu na telha, vou mudar aqui. Não pode ser assim. Isso porque são elas que dão sentido e vida à tradição com T maiúsculo, né? Então eu não posso, de maneira deliberada, fazer alterações, né, com a justificativa de que não é essencial para a fé. Não é essencial para a fé, então vamos abandonar. Isso aconteceu muito. Lembra daquela história que eu falei para vocês, tipo, depois que você versou o segundo, teve o pessoal de um lado, o pessoal de outro, né? O pessoal mais do lado progressista, né? Eles têm essas ideias, tipo, que não é, vão ficar só com o que é essencial, né? O que não é essencial, a gente descarta, né? Criou-se uma teologia do não precisa, né? Tipo, isso não precisa, então não vamos fazer. Isso é errado. Por quê? Porque são essas tradições, com T minúsculo, são esses costumes que vão dar vida e sentido à tradição com T maiúsculo, né? Elas dão sentido à fé, aumentam a nossa piedade, né? Piedade é a nossa sensibilidade, né, ao divino. Um exemplo de tradição com T minúsculo que aumenta a piedade para nós aqui é a caminhada, né? Aqui no André Caminhada a pé do André. Exatamente. E até do Cruzeiro, né, que seja, aqui fazer Exatamente. O São carregando as procissões de forma geral, tudo que a gente faz, né, que tem esse objetivo de celebrar a essência da nossa fé, nos ajuda a viver essa fé e nos dá mais piedade, né? Piedade é a sensibilidade que nós vamos ganhando da ação do divino, né, em nós. Assim, tem uma observação igual que, né, o padrinho, né? Às vezes ele pedia a gente, às vezes boa parte da missa pedia a gente para ficar de joelho, que era uma reverência, né? Que é uma forma muito bonita também. Às vezes algumas partes da missa ele pedia, ele falava, vamos ficar, né? Ele falava. Exatamente. Por exemplo, comunhão de joelhos, é obrigatório, é tradição com T maiúsculo? Não, mas é tradição com T minúsculo, né? Ajuda a ter piedade? Ajuda, será que ajuda a minha fé? Sim. Então, será que é bom ou será que eu posso descartar? Igual o uso do véu, né? As mulheres usam véu. Aqui, para nós, ainda não voltou, mas a gente vê nesses lugares. O uso do véu. Se a gente vai lá assistir uma missa, todas as mulheres estão de véu, não são as freiras. Exatamente. Por causa dessa teologia do não precisa, hoje muita gente da igreja tem esse entendimento que não pode mais usar véu, o padre não pode usar mais batina, não pode mais comungar de joelhos, não pode mais receber a bênção de joelhos, né? Não pode mais ficar de joelhos durante a oração eucarística, que eram costumes antigos, que foram, por causa dessa teologia do não precisa, que não é do Concílio Vaticano II, né? Veio depois do Concílio Vaticano II, por essa parte progressista de ideologizada que querem acabar com a igreja, né?
destruir a fé da igreja. Não é assim radicalmente o meu ponto de vista, não, mas é uma verdade. E você vê que quem segue essas doutrinas mais assim, geralmente é pessoas que nem tanta leitura têm, né? E as pessoas que mais seguem, as pessoas que mais. Eu fui na casa do senhor, antigamente eles botavam para rezar, de comer. Exatamente. A gente assim, ficava pensando, só ia nem ler direito e não sabe. Né? Esse pessoal mais de idade, né? Às vezes pessoa que a gente menos espera que poderia carregar essa fé, essa doutrina mais aguda, é de quem a gente. Exatamente, e a gente vai entender o porquê disso lá no final desse artigo, né? Vai falar justamente disso, tipo a capacidade que os fiéis têm, né, de mesmo com pouca instrução, terem essa moção do Espírito Santo, né, para as coisas de Deus. Então, de que forma que Deus faz isso? Hoje o pessoal tem tanta informação, não precisa nem ler, só escutar no fone. Então, não entende isso. Então aí cabe a gente, sobre as tradições do T minúsculo, cabe a gente pensar o seguinte: será que essa coisa que eu quero fazer vai aumentar a minha fé ou vai diminuir a minha fé? Se for aumentar a minha fé, né, vai aumentar a minha piedade, por que não a gente fazer essas coisas? Não é verdade? Então a gente não pode ficar desprezando tudo. Não, até porque eu fico muitas pessoas da JCM, né? A partir disso daí, de um pai, de um avô, de alguém que segue, que eles estão hoje aí trabalhando, né, para estar fazendo a apresentação, para estar seguindo com Deus, e a partir disso aumenta, às vezes não somente da pessoa, mas o outro de quem está de fora que quer receber. Exatamente, foi o que nos primeiros pagãos se converteram ao cristianismo, à Igreja Católica, observando a forma de vida dos outros católicos, né? Enfim, as tradições femininas dão sentido à fé, aumentam a nossa piedade, nos ajudam a enxergar o sobrenatural, que não é óbvio, precisa de um esforço nosso. Então, as tradições com T minúsculo, esses costumes que a igreja tem, que não são essenciais, eles, embora não sejam essenciais, eles nos ajudam a enxergar o essencial que não é visível, né? Então, por exemplo, a comunhão, né? Eu comungo de joelhos, é obrigatório? Não, mas eu comungo de joelhos porque ajuda a minha fé, ajuda a minha piedade, né? Então, por exemplo, quantas coisas eu recebo no dia a dia, eu recebo em pé, né? Muitas, de joelho, nada, só Jesus na Eucaristia que eu vou receber de joelho. Então isso ajuda tanto a parte física do meu cérebro, que o meu cérebro entende ali que tem alguma coisa diferente que não é comum, né? E essa parte física do meu cérebro ajuda a minha alma a entender, a enxergar ali a divindade. Se tiver uma pessoa que está no sentido assim, verdadeiro, que está procurando a Deus, está procurando um sentido assim, se ele vê, ele vai repetir o que você fez. Você sabe por quê, né? Isso. A pessoa sente ali, ele olha, ele acha que se uma pessoa faz, ele fala, mas né? Se falar com ele do modo mais aberto, ele teve coragem de fazer, por que eu não faço também? Tem uma história, eu não sei exatamente de onde veio, mas diz que era um diálogo entre um judeu e um católico, né? E o judeu viu o católico se ajoelhando, né, de frente ao sacrário, né, e perguntou o porquê, né, que ajoelhar aqui, que significava aquilo. Ela, não, é porque ali tem o nosso Deus está ali, Jesus Cristo encarnado. E aí ele repreendeu o católico. Se na minha igreja, né, tivesse Deus vivo encarnado, eu entraria ali arrastando no chão, não entraria nem em pé. Eu não deixaria para ajoelhar só lá na frente dele, não, eu arrastaria no chão da igreja, né? Porque esse reconhecimento eu posso entrar me arrastando na igreja? Posso, mas se isso vai aumentar a fé, vai. Talvez gere algum escândalo. Por falta de adesão, vão achar que você é doido, mas você pode. Eu já fui duas vezes. Assim, algumas coisas que eu fui, vi,
e que faz a gente refletir isso aí, sobre a gente ter, né, o respeito. Ela é parecida com nós, sabe? Muitas coisas que eu vi lá onde tem lá, né? Você já esteve lá? Então, acho que quem vai lá e vê o que tem a história lá, a gente vê isso aí, sabe? Isso. Tem várias histórias, né? Seja nesse lá, tem igual, lá. Nesse contexto aí, por exemplo, Aparecida do Norte, o pessoal começa a subir lá as rampas, as escadas, o caminho inteiro de joelhos. E quando você olha aqui, ninguém entende que a pessoa é doida, né? A gente entende o porquê que ela está fazendo aquilo. Né? E aquilo ali vai ajudar a fé dela e a nossa também. Mas é o que levou a fazer um santuário lá, né? Aquela da pedra lá, aquela pedra lá, o sinal da pata do cavalo. Equivalente à caminhada ao André-Xé, né? Tipo, tem gente que fala mesmo, né? O povo André-Xé é doido, né? Mas não, eu fui uma vez. Mas a sua história que você contou de entrar rastejando, eu me lembrei lá do Instituto Restes, das irmãs lá em Fortaleza, onde é a sede delas. A capela de adoração delas, elas não entram calçadas e nem a gente pode entrar com sapato. E é por causa daquele texto bíblico, né? Que quando Moisés vê a sarça ardente e Jesus pede, não foi para tirar sandálias? E ali era Ali é um sol sagrado. Sol sagrado. Para elas também, ali é sagrado. Então deveria ser para nós todos. Mas é parecida mesmo lá. Eu sou sincero pra você, eu não entro lá assim, chileno, não. Eu chego lá, eu bato pro lado, eu me sinto bem lá dentro, sabe? Eu chego lá, eu chego na porta lá, com segurança, eu vou todo ano lá. Então, se a gente, crê, lógico, a gente vê, nós somos católicos, que é Jesus que está ali no sacrário, né? Mostrando a divindade, o cara que nem era católico, falou que tinha que entrar, era rastejando. Então, deveria a gente entrar por uns carros, né? Isso, exatamente. No mínimo, né? Isso. Aí entra na questão da tradição também, né? Tradição não tem minúsculo, né? Igual elas não devem ser obrigatórias, né? Mas salvo orientações do magistério, né? Seria mais uma coisa pessoal. Isso. Despertar a adoração, despertar a gente o respeito. Isso. O que o magistério diz a respeito das tradições com T minúsculo, o que o magistério diz que ali em determinado contexto por exemplo, a forma como se celebra a liturgia. A forma como se celebra a liturgia, o padre celebra a missa, ela é tradição que tem minúsculo, só que o padre ele não pode celebrar a missa do jeito que ele quiser, ele não pode desprezar aquela forma ali que está no missal. O missal ele é obrigatório que o padre siga do jeito que está ali, você não pode fazer alterações, né? Então, salvo essas situações onde o magistério impõe como obrigação para um determinado período ali da igreja, né, as outras tradições elas não devem ser impostas como obrigação, né, ela fica a cargo de discernimento pessoal, tipo, isso vai aumentar minha fé, isso vai contribuir. O nosso encontro aqui ele dura quanto tempo? Era 2 horas, não é? 2 horas. Sim, eu vou em Aparecida do Norte, tem lá a capela de Nossa Senhora das Dores. Lá todo padre que vai lá, a celebração dele é 2 horas a 2 horas e meia. E a gente nem percebe. De tanto e a gente chega, ele conversa, ele ensina como é que vai ser feita as leituras. Eu não sei explicar, não. Você já teve curiosidade, você já foi lá uma vez, liberar a feira ali? Em cima da feira, todas as vezes eu tenho gravado aqui. Não, se tiver curiosidade, tem a feira, não, a feira é atrás dela, tem a feira você sobe. Então um setor lá, tem os bares assim, ela é do lado daquilo. Nossa, eu já tive essas experiências, né? Tipo, a missa, embora longa, ela te prende ali no mistério. É porque ele. Então é uma coisa diferente. E ele, assim, ele é muito aberto lá, o pessoal lá, eles são muito abertos, tanto da igreja lá, Nossa Senhora das Dores,
Você chega, eles perguntam qual lugar que você quer sentar, você quer ali, vai ficar melhor, vai ficar perto do lugar. Vai mesmo. Eu estou indo agora, toda manhã. Todo mês eu vou lá. Eu não sou de fácil, então dou uma volta lá, dá uma alejando a cabeça e eu vou lá na delegacia. Eu tenho vai mesmo, Nossa Senhora das Dores. Depois você, no próximo encontro você fala o que você sentiu lá. Eu tenho essa filmagem aqui. E é interessante, porque o que acontece? Ela é uma capela assim. Dia de sábado, 7h30. Da noite? 7h30. Só no sábado? Não, tem outros. Eu vou no sábado à noite. Vou pesquisar. E é muito interessante lá. A gente chega lá, eles te chamam, tem a lojinha do lado assim também, de souvenir lá. Eles chamam e perguntam sobre. Às vezes pode ser que, né, todos os dias que eu fui bem tratado lá, fui bem recebido, a forma que foi, que é diferente. O acolhimento faz diferença. Mas voltando ao assunto de comungar ajoelhado, teve muitas polêmicas, né? Teve padres que negou comunhão para Pois é. aquela na boca, Pois é, aí entra essas feridas causadas por esse pessoal que quer causar confusão na igreja. Eu, por incrível que pareça, eu vi uma negação dessa aí de Nossa Senhora mesmo. Não é certo, não é a orientação que a igreja dá, mas veio dessa contaminação que fizeram na igreja, que a igreja agora é outra coisa, não é mais igreja, que tudo que a gente discutiu para trás, né? Enfim. Esquecer do tempo maiúsculo. Do contrário, quando desprezadas, aí agora a gente já entra nesse assunto também, quando desprezadas, a nossa fé se esfria e em longo prazo se perde. Então, se eu deixo de fazer essas práticas de devoção, né, esses costumes, essas coisas todas, a minha fé vai esfriando e com o tempo ela se perde. Porque eu preciso, para enxergar o sobrenatural, eu preciso de um esforço que eu não estou fazendo. Então, se eu não faço esforço nenhum para enxergar o sobrenatural, eu não vou enxergar, né? Exemplos de tradições com T minúsculo, né, que eu coloquei um exemplo, a gente já deu alguns, né? E que eu coloquei a batina e os hábitos religiosos em geral. Né? O Padre Mártios usa batina, o Padre Irã usa também, a gente já viu isso com batina. Uma coisa assim. Está voltando para a igreja esse costume. Nós que faz a leitura, quem participa lá. Às vezes eu fico meio vago sobre isso, às vezes a cor da liturgia, quando vai ser a cor do dia, às vezes a gente vai de contramão assim, aí você olha, tá lá branco, olha, estou de verde. As vestes Eu tenho, então assim, um reforço nunca é demais, né? A Lara sempre manda lá. Você fez aquele curso para leitores? Fiz. Que a gente fez? Fiz, com o Bruno. Fiz. Então, no início, colocaram pra gente sempre com litúrgica, né? O Padre Marinho tinha dito até que ia fazer os coletes. Era a diferença. Você lembra? O Padre Marinho falou, ele falou assim, a última vez que consegue fazer os coletes para cada dia. E isso não sei se era um único, não sei. A divisão ela segue, fica um pouco confuso na questão de festas e memórias, né? Mas, por exemplo, aí tem que ficar de olho nisso, mas os tempos da igreja, tempo comum verde, tempos de penitência advento e quaresma roxo, Natal, tempos de festa o branco, né? Tempos de o vermelho, que tem os santos mártires vermelho. Umas coisas assim, os santos somente. Isso, as solenidades branco ou dourado. Né? No caso, branco e dourado é a mesma coisa. A igreja tem colocando a mesma coisa, né? Algumas festas da igreja, as solenidades é de vermelho também, né? O Domingo de Ramos, por exemplo, vermelho. Se for colocado uma mesa de branco,
você vê não. Lógico que isso aí a gente tem que estar atento. Isso. Né? Então, assim, quando é, procuro vir com a camiseta de Nossa Senhora. Santa Rita mesmo. Os exemplos, né? A batina e hábitos religiosos em geral, que vai entrar também as vestes, né, dos sacerdotes, né? Essa é a tradição com T minúsculo. Na tradição com T maiúsculo, Jesus e os apóstolos, então vamos lá na prática, né? Na tradição com T maiúsculo, ou seja, na essência da nossa fé, Jesus e os apóstolos usavam roupas comuns do dia a dia. Então, na Santa Ceia, Jesus não usava túnica, não usou túnica, não usou estola, né? Aquelas coisas todas. Né? Quando Jesus comia com os apóstolos, Jesus não estava de batina, não estava de hábito, eles usavam roupas comuns, né? Essa é a tradição com T maiúsculo. Então, nesse sentido, batina, hábitos, roupa litúrgica é essencial para a fé? Não. Mas aí o que acontece? De onde que veio isso? No início da Idade Média, na verdade antes da Idade Média, lá no século IV, né, monges, eles queriam se afastar mais do mundo e vivendo uma vida de renúncia, né, ao mundo, às coisas do mundo. Aí tiveram a ideia de se vestirem de sacos, né, como o povo do Antigo Testamento fazia, como Deus, né, ordenava ao povo do Antigo Testamento que fizesse com forma de penitência. Eu coloquei exemplos, né, tipo, um exemplo é o de Jonas, né? O Jonas vai comunicar ao povo de Nínive. Jonas é o que foi engolido pelo peixe, né? Vai comunicar ao povo de Nínive para que eles fizessem penitência, e Jonas pede para que o povo se vista de sacos, né? Então aí o povo, e aqui eu coloquei outras referências também, né, de Esther e de Reis, onde também as pessoas, para fazer penitência, se vestiam de sacos. Naquela época dizem que passava até cinza. Isso. No corpo, né? Isso, no caso aqui do Jonas, que Jonas comunica a Nínive, também cinzas, passar cinzas pelo corpo, se vestir de saco. Então os monges, eles tiveram essa ideia. Tipo, a gente vai viver essa renúncia maior, então a gente vai se vestir de sacos também, igual o povo, igual Deus ordenava. Com o tempo, né, ao longo do tempo, surgiu na igreja de forma natural, ou seja, não foi nem nenhuma regra imposta, mas de forma natural, foi surgindo a necessidade de se identificar os clérigos em meio aos bárbaros pagãos, né? Assim, os clérigos começaram a usar as antigas togas romanas, enquanto os pagãos usavam roupas comuns. Os clérigos usavam as togas romanas antigas. E assim surgiu a tradição de se identificar os religiosos por meio do uso do hábito, né? Aquela roupa dos religiosos a gente chama de hábito, né? A batina, por sua vez, é o hábito do sacerdote diocesano, né? Os nossos padres, eles são da ordem religiosa dos diocesanos, dos padres dos diocesanos. E os diocesanos, eles usam, né, a batina, né? Os carmelitas usam aquele hábito marrom com o escapulário marrom. E aí, por aí vai, né? Cada ordem religiosa foi adotando um tipo de veste diferente, de forma, né, natural, no entanto, dentro daquela ordem, uma regra. Se criou-se uma regra dentro daquela ordem, né, de forma a se identificar os religiosos, e manteve-se esse sinal de renúncia, né? Então, quando você vê um homem de batina, você sabe que aquele é um homem que renunciou ao mundo, ele traz esse significado dessa
batina. Mas mantendo o sentido espiritual de um homem que iniciou ao mundo. Hoje a batina ela também é um sacramental. Sacramental são os nossos objetos de devoções que têm certo poder de influência espiritual. Repelir o inimigo. Oi? De repelir o Isso, inimigo. tem o poder de repelir a Satanás. Né? O crucifixo, por exemplo, né? É que eu acabei de falar. Objeto que repele, né? Sacramental. Um sacramental. O sacrifício, o crucifixo é um sacramental, o escapulário é um sacramental. Esse meu não é de tecido, você fala que tem que ser de tecido? Isso. Mas, segundo o padre, que o escapulário, quando a gente recebe ele, com aquela oração, ele está lá dentro da gente, na nossa alma, né? Que foi fala imposição, né? A imposição do escapulário, ela precisa ser com o escapulário de pano. A imposição precisa ser com o de pano. Depois que eu receber a imposição, se eu quiser trocar ele por um de metal, eu posso, porque aí eu já estou entendi o que você disse agora, né? Tipo, depois que eu fizer a imposição, né, o escapulário já está na minha alma já. A água benta é um sacramental, enfim, e outros sacramentais são objetos de devoção que nos ajudam a nossa fé, tem poderes de influência espiritual. Outros exemplos aí que eu deixei, o sinal da cruz que fazemos, então esse ato que a gente tem de traçar o sinal da cruz, Jesus não ensinou isso em lugar nenhum, mas a igreja pegou esse costume já muito antigo de se fazer o sinal da cruz, então tradição com T minúsculo, a gente vai abandonar? Não vai, é o essencial da fé? Não é, mas vai me ajudar? Claro que vai. Então por isso que a igreja faz, aqui arrumando joelhos, a gente tinha comentado, a forma como celebramos a liturgia, então os ritos da missa. Então hoje tem o pessoal que quer dividir a igreja, tem o pessoal progressista e tem o pessoal tradicionalista. O pessoal tradicionalista não concorda de jeito nenhum que alteraram o rito da missa, não podia alterar o rito da missa, não sei o que tem. Não pode bater palma, porque ele está celebrando o sacrifício de Cristo, Isso. Mas aí entra em outros detalhes, mas na são forma... muitos detalhes, Isso. Os tradicionalistas. Isso. Por exemplo, a questão do bater palma também não está no rito atual. Isso É cultural também, dependendo do lugar, aceita, Isso. Não é errado. Mas talvez pelo senso comum, mas isso vai isso a gente vai ver melhor quando a gente for estudar a Santa Missa, mas a Santa Missa ela é uma oração de meditação. Aí tudo que eu faço na Santa Missa eu tenho que pensar, será que isso que eu estou fazendo está me ajudando a meditar, está me ajudando a rezar, ou vai ser uma distração para a minha oração? Mas a gente vai ver com calma. Para quem está do lado também, que às vezes muitas coisas, pessoa eufórica, é igual quem conversa. Quanto mais eu penso, na minha opinião, quanto mais tradicional, mais piedosa é. Sim. Mais a gente entra no mistério. Isso. A palavra é essa, piedosa. A missa tem que ser tradicional com T maiúsculo e tem que ser piedosa. Se o magistério da igreja alterou a forma aí a gente vai também estudar na Santa Missa, mas aí tem a diferença principal é essa. A missa no rito antigo é mais fácil
de você enxergar essa piedade e de você ter essa piedade, do padre ter essa piedade e transmitir piedade para o povo. Na missa nova, o padre tem que fazer um esforço maior e nós também temos que fazer um esforço maior para viver essa piedade. A diferença substancial é essa entre os dois ritos. Você foi à missa agora há pouco, que veio o padre para celebrar o casamento, tem que participar das bodas de ouro do seu Antônio. No outro dia ele celebrou missa aqui na igreja? Não, bem eu não. Ele é bem baixinho. Eu sei que eu sei da igreja, o povo fala, nossa, missa boa é desse jeito. Nossa, você viu que missa animada? Mas por quê? Bateu muita palma, fez uma missa totalmente diferente do que o pessoal está acostumado aqui. Mas é o que você está falando aí. É distração, né? Aí a questão é, causa distração, nesse sentido de bater palma. Por exemplo, tem eu não me lembro qual que é o rito, mas, por exemplo, lá na África, em um lugar da África, tem um rito próprio deles lá, onde eles batem tambor, batem palma, dançam, cantam. Isso. Para eles, aquilo lá faz sentido. Por quê? Porque tocar tambor, bater palma, dançar faz parte do culto ao divino para eles. Entendeu? É a adoração deles. É a adoração cultural, a forma cultural deles de adorar a Deus, de adorar a Deus é essa. Então, quando alguém que pertence àquela cultura vê alguém tocando um tambor lá e dessa, não vai achar estranho e não vai atrapalhar aquela pessoa a ser piedosa do jeito dela. Para nós, no nosso contexto de rito romano, atrapalha. Concorda? Não vai me ajudar a rezar nisso, vai me atrapalhar de distração. Isso vai para números outras coisas, isso vale para música, né? Que tipo de música que está tocando na missa? Será que a música está me ajudando a rezar ou está me distraindo? Né? Mas enfim. Eu vejo a missa ali como a gente entra no Santíssimo, né? O dia que você entra lá, você lê o tapete, já está lá. Isso. Ainda bem que veio pouca gente hoje, porque geralmente se poderia. porque esse tipo de assunto costuma gerar algumas confusões. Né? Mas aí a gente vai. Mas se abriu, né? É silêncio, estamos em oração. Mas a gente vai ver aos poucos, né? Isso com inúmeras outras coisas. Né? Então, a forma como se celebramos a liturgia, a resta do rosário, né, é tradição que tem minúsculo. Mas foi a Virgem Maria que recomendou. Sim, mas é tradição que tem maiúsculo. Ainda não foi nem Jesus e nem o Espírito Santo. Foi a Virgem Maria. Nossa, então vai me atrapalhar? Foi a Virgem Maria e também por uma como que a gente falou aquele dia lá, particular. Isso, as revelações particulares. E a a gente viu que é não. obrigado a acreditar. Acreditar. Mas aí entra nessas questões também. Não sou obrigado a acreditar, mas vai. Mas eu quero acreditar. Mas eu acredito. Se faz sentido para mim aquela devoção, eu posso, né? Por que não adotar, né? Faz sentido rezar o rosário? Claro que faz. Então a gente reza, né? Aquilo que eu falei, eu acho que eu provavelmente falei isso quando eu explicava, né? Teoricamente, você pode não querer rezar o texto, né? Mas na prática eu não conheço católico que despreze a resta do texto, né? Não tem. Por quê? Porque ajuda a nossa fé, e a própria Virgem Maria nos disse que a finalidade da resta do rosário é ajudar a nossa fé. Por isso, exemplos de mudanças feitas pelo magistério. Nós já trabalhamos algumas, que foi a mudança do rito da missa. É uma delas. Outras mudanças, né? O acesso ao sacramento da confissão. Isso aqui vem de regra, né? De maneira que a igreja vive, né? Nos primeiros séculos, né, após o pecador se confessar, ele não recebia a absolução direta do padre.
o padre dava para ele a penitência e ele precisava, dependendo do grau do pecado, do grau da ofensa a Deus, ele era obrigado a fazer penitência por anos e até meses, ou meses e até anos, né? E depois desse tempo prescrito ali pelo padre de penitência, ele voltava ao padre com uma testemunha que viu ele cumprir a penitência para falar com o padre: olha, ele cumpriu a penitência. E aí o padre dava a absolução para ele. Até lá já tinha pecado tudo de novo. Né? Eu imagino que fosse o contrário, porque exigindo esse esforço, eu acredito que ajudava mais as pessoas a não cometerem pecados, né? Eu, por exemplo, eu estou todo mês me confessando das mesmas porcarias, não é? Se a penitência, se a absolvição ganhar só daqui a alguns anos, talvez eu criava mais vergonha na cara, né? E essa testemunha, ela vinha como aleatório, ou tinha que ser uma pessoa que também fosse? Não, eu não sei dizer. Eu penso que tinha que ser uma pessoa próxima da família, para estar ali todo dia vendo. Não, se não religioso. Tem que ser uma pessoa. A palavra dele tem que valer muito. Está atualizando ele. É uma pesquisa boa, eu não sei. Porque assim, é a penitência que a gente faz. Agora, chegar com a pessoa ali aleatória e falar assim, ela viu. É meio. Não. Meio vago. Nesse sentido, assim, com certeza era uma testemunha ali acreditada pelo padre, pela igreja, então não era. E aí fica aquela questão, né? A pessoa, você falou que a pessoa não cometeu mais, então ela ia fazer essa penitência perto de pessoas que estavam já na igreja, para ela não cometer esse erro mesmo. Exatamente. E hoje em dia tem padre que absolve a gente nem dá a penitência? É errado também. Não é o que a igreja pede. Eu vejo, eu me confessei, o padre me absolveu, eu falei assim, eu tinha que perguntar para ele qual que é a penitência. A penitência é obrigatória, mas já falando disso, a gente vai falar isso lá na parte do sacramento da confissão. Mas já adiantando um pouco, né, muita gente entende que o que absolve o pecado é a penitência. Então, se não tiver a penitência ela precisa estar ali, mas não é o essencial. O essencial são as palavras de absolução do Padre: eu te absolvo os seus pecados. É aquilo ali que absolve os pecados. A penitência ela é uma expressão do meu desejo de não voltar mais a cometer pecados. É um esforço que eu faço como prova que eu dou a Deus: olha, que eu não vou cometer mais esse pecado. Então, mas as penitências, quando está dando com ele, gente, tão pequena, né? Vai ali, ajoelha e peça o Pai Nosso Amado. Mas se souber que o pecado é muito grande, isso não cometeu mais. Né? Aí precisa. Aí o próprio padre ele precisa de discernimento nisso aí. Porque pode ser tanto feito para ajudar a pessoas mais fracas, porque a igreja ela sempre pensa no mais fraco, né? Por exemplo, a pessoa diante de uma penitência muito pesada, ela vai sair da igreja, dando um exemplo trágico, né? Isso, mas aí cabe ao padre conhecer aquele fiel e saber as limitações dele e do que ele precisa para. Não, e é fato que a partir do momento que a pessoa dispõe aí para confessar, ela está indo sabendo que ela está indo confessar ali e que ela vai ter que mudar, ter uma mudança dela. Isso, nesse fato pessoal, né, da gente. Primeiro tem que ir arrependido. Nesse mas sentido. a gente vai arrependido, mas depois a gente cai de novo, porque como você falou, confessando os mesmos pecados. Exatamente. Nesse sentido, é interessante a gente procurar por um padre confessor, ou seja, eu vou me confessar, eu confesso com aquele padre, né? E um diretor espiritual também. O diretor espiritual ele vai me ajudar a identificar ali problemas da minha vida espiritual com o foco de melhorar a minha vida espiritual. Então, vai ser um padre que vai me conhecer. Aí, no caso do diretor espiritual, do confessor, ele geralmente vai te dar uma penitência
de acordo com o que ele conhece de você, de acordo com as suas dificuldades, né? A penitência ela precisa ser, é bom, né, que seja proporcional a... Seja prazerosa, né? Ao mesmo tempo que a gente faz, muita gente sendo prazer também. Eu lembro numa passagem, uma pessoa falar isso, fala assim, a penitência ela não pode ser uma coisa que ela separa um sacrifício, mas que você tenha prazer de, claro, não é cumprir somente o dever, mas sentir prazer de estar ali cumprindo aquele Isso, dever, né? Isso, cumprir o dever pelo dever também é errado. Isso. Tem que ter um sentido naquilo ali. Outro exemplo, né? O acesso ao sacramento da comunhão, né? Séculos passados também não era comum, não era permitido ao fiel comungar diariamente, igual é hoje, não era mais acessível. Aí vem, talvez tenha criado problemas, no mesmo sentido. Tipo, a pessoa comunga mais vezes tem um risco maior de comunhões. Você está comungando sem saber o que está fazendo, né? Quando você restringe ali aquela exigência da igreja vale até hoje, comungar ao menos uma vez no ano na Páscoa. Isso, se a pessoa comungar ao menos uma vez no ano na Páscoa, já está bom? Isso é a regra geral, né? É aquele negócio, a igreja pensa no mais fraco. Então, isso a gente pode ver pelas regras, todas essas regras que fala, né? Principalmente com o mínimo. O mínimo de vezes que eu devo comungar é uma vez por ano. Só que esse uma vez por ano é para o católico mais fraco, né? Eu não consigo comungar uma vez por ano, né? Mas para o mais fraco, a igreja, por caridade, ela exige pelo menos uma vez por ano. A pessoa não está com se sentir preparada. Então, mas isso não entra aqui não? Nessa comunhão que não era permitida igual a gente? Não, porque nesse caso aqui era uma regra. Tipo, meus fiéis não podiam. Não acabou essa regra, né? Não. Agora a gente vai comunga sempre que a gente tiver consciência tranquila. Existe uma regra diária, por exemplo. O leigo pode comungar ali 2 vezes por dia. Para quê? Para não ter abuso. Para que eu vou comungar 3 vezes por dia? O padre já ele tem uma regra de quantidade de missas. Se eu não me engano, são 3 missas que o padre é limitado a celebrar por dia. Em caso de necessidade extrema, pode haver exceção demais, mas em situações normais, 3 vezes. A gente pode, depois do catecismo, estudar o Código de Direito Canônico também, que é lá que tem essas regras, as regras da igreja, né? O que a gente viu aqui, tipo, de tradições com T minúsculos, a gente vê no Código de Direito Canônico, isso é as regras da igreja. Eu já estudei direito canônico, eu não lembro mais nada. Se você quiser terminar isso aqui, a forma como celebramos a liturgia, isso a gente discutiu, e etc. Tem inúmeras outras coisas que a igreja, com o ensinamento com o magistério da igreja, com o ensinamento do Espírito Santo, foi clareando melhor as coisas e fazendo modificações de acordo com culturas, épocas, né? Quer dizer, alguma coisa fazia sentido para aquela época, hoje não faz tanto, né? Talvez não faça tanto. Enfim, por exemplo, voltando, né, para o rito antigo, o rito antigo ele dava muito foco na Eucaristia. Por quê? Porque ele surgiu numa época do Concílio de Trento, onde o Concílio de Trento veio para resolver o problema dos protestantes que não estavam e que influenciaram muitos padres a desconfiarem se Cristo estava realmente presente na Eucaristia, né?
Então, para aquela época, fazia um sentido absurdo que a celebração fosse voltada para a Eucaristia. Então, não que hoje não seja, hoje é também, né? Mas hoje está ali muito em foco também o altar. O altar está mais em foco, né? Então, esse foi o motivo do altar ter saído eu esqueci o nome que se dá aquele altar, mas saiu, não, ele tem um nome, mas saiu da parede ali e veio para o centro do presbitério. No antigo padre celebra de costas, né? Então fica o altar, né? O sacrário, o crucifixo, e o padre celebra de costas para o povo, né? O rito agora, o altar veio mais para o centro e o padre celebra de frente. Na verdade, o padre celebra com o povo, né? De frente para... Dessas tradição, tem maiúsculo, tem minúsculo, fica uma que, né, eu acho que a gente fica assim, eu não sei, o sábado, né? O dia do sábado, do descanso do dia do sábado. A gente tem descanso no domingo, se está escrito que foi para ser no sábado. Mas aí já entra a regra com tradição com T maiúsculo. Né? Nós guardamos, por que nós não guardamos o sábado? Porque perdeu o sentido. Lembra do Novo Testamento, do Antigo Testamento que está a serviço do Novo Testamento? Né? O Antigo Testamento, o judeu guardava o sábado e Deus pediu para guardar o sábado, porque primeiro de tudo, Deus descansou no sétimo dia. Depois, o sábado mudou de sentido para o judeu. Né? Para o judeu, o sábado mudou de sentido, porque foi o dia da libertação do povo hebreu do Egito, foi do sábado. A travessia do Mar Vermelho foi no sábado. Então, o povo judeu fazia sentido guardar o sábado. No domingo não aconteceu nada. Né? Para nós, católicos, o dia de guarda foi mudado do sábado para o domingo. Por quê? No sábado, para nós não aconteceu nada, e no domingo Cristo ressuscitou. Então faz mais sentido para nós guardar o domingo do que o sábado. Né? Então guardar o domingo, então não o sábado, mas guardar o domingo é tradição com T maiúsculo. Entende? E não o sábado. Voltando ao assunto aí, acho que não é muito aqui dentro do nosso estudo, sobre a missa quando ela rezava de costa, né? E hoje ela rezava de frente. Então, por isso coloca o crucifixo de frente para o padre. Isso, eu ia falar disso, né? O Papa Bento XVI criou-se uma confusão, né, entre os fiéis da forma que celebrava, porque agora parece que porque antes o padre celebrava a missa voltado para Deus, e o povo ele só assistia à missa. Então o diálogo, o rito da missa era todo entre Deus e o padre, o povo só assistia. A missa tridentina hoje ela é diferente do que era antigamente, né? Hoje o povo tem uma participação maior dentro da missa tridentina, né? Então o povo ajuda nos cantos, o povo nas respostas, até por conta de instrução mesmo, né? Hoje o povo tem mais instrução do que naquela época, mas naquela época o povo só estava ali assistindo, né? Tanto é que muita gente não entendia latim, né? Os mais humildes, e iam para a igreja e rezavam o terço, né? Enquanto o padre celebrava a missa, o povo rezava o terço. Por quê? Porque não entendia nada do que o padre estava falando e estava só assistindo, né? Em muitos lugares, né? Isso quem me disse foi o padre Fabiano. O Fabiano era o padre Fabiano. Quem era o padre? Foi o padre aqui, estou me esquecendo disso. Enfim, né? O povo, em muitos lugares, o que hoje no momento da consagração se toca a sinetinha dentro da igreja, antes se tocava no momento da consagração o sino grande da igreja, porque no momento da consagração era importante que o povo visse ali, olhasse ali a Cristo. Então o povo saía das casas, ia tudo para a igreja
veio a consagração. Né? Terminou a consagração, o povo voltava. Né? Você acontecia em alguns lugares. E aí que era disso que eu estava falando, porque mesmo as pessoas não entendendo, seguir a fé. E hoje, com tanta tecnologia, tanta coisa, facilidade, as pessoas ignoram. Hoje está mais fácil do que nunca. O Pedro, então, o significado da cruz lá no altar, né? Uma cruz pequena no altar. Falei que ia falar e não falei. Então, significa o sacrifício de Jesus, né? Que está se renovando ali. O padre está olhando para a cruz e está lembrando desse sacrifício, né? Isso. A cruz vai servir para lembrar o sacerdote, que ele está ali, persona Christi, né? Isso, eu estava esquecendo de concluir, na verdade. Mas a missa tridentina, o padre celebrava ali diante de Deus e o povo não interferia na oração do padre. No rito de agora, o padre celebra junto com o povo. Então o povo tem uma participação ativa, mais ativa dentro do rito, e o padre e o povo celebram voltado para Deus, obviamente. Para deixar esse sentido maior, o Papa Bento XVI sugeriu, então não é uma lei, não é uma regra, ele sugeriu que os padres colocassem um crucifixo no altar voltado para ele. Porque aí o padre, aquela questão que eu comentei antes, né, da diferença substancial entre os dois ritos. No rito novo, o antigo, o padre não precisava fazer tanto esforço para celebrar uma missa de forma piedosa. Hoje precisa de um esforço maior. Para ajudar nessa piedade do padre, o Papa Bento XVI recomendou, sugeriu de colocar o crucifixo voltado para ali. Que aí o padre está celebrando o missal de frente ao povo, mas Cristo está ali na frente dele. Ele está sabendo o que ele está fazendo. Porque na antiga ele ficava olhando para aquele Cristo que está lá no alto. Agora nós, a gente vê o Cristo no alto. Se não tiver essa cruz lá no altar, não vai ficar olhando para ele. É uma referência a mais para ajudar o padre a viver a piedade necessária para celebrar a missa. E aí quando tem celebração da palavra, não precisa colocar a cruz no altar, né? Não se usa colocar. E outro dia eu fui explicar isso para a Laura, porque a cruz estava lá, e era a celebração da palavra, ficou brava comigo, que não sabe disso, que não tem nada disso. Eu falei, não, fica calmo, é você que faz parte você que organiza a liturgia, você que é coordenadora. Eu estou só, eu achei que você sabia, achei que você tinha esquecido, porque tinha tido uma missa de corpo presente da Dona Teresa. E logo em seguida a celebração da palavra. E eu fui e falei, não, assim, vamos tirar, né? Porque não se usa hoje a celebração da palavra. A celebração da palavra não precisa nem do altar. Então, e ela, nossa, você vê? Aí, sabe, não concordou de jeito nenhum. Eu falei, gente, será que eu estou errada? E eu sou assim, agora que eu coloco uma coisa na cabeça, eu sei que eu já vi isso em algum lugar, que eu estudei isso, mas eu não tenho a total segurança para bater o martelo. Aí eu fui perguntei para o padre Antônio, o Igor,